meus amores, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula online. O tema da nossa primeira aula é a manifestação do Espírito na igreja. Antes da gente começar a nossa lição, você vai pegar o seu caderno, lembra do caderno? Você vai pegar a sua Bíblia, porque hoje a gente vai ler muita Bíblia. A Bíblia diz da lição de hoje, encontra-se em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 12. Então, você vai pegar essa nossa referência e você vai ler ela inteirinha aí na sua casa depois que você assistir esse vídeo. Porque no decorrer da lição você vai conseguir compreender todo esse texto depois que a gente ter o nosso papo aqui, tá bom? Então, vamos começar do princípio. Quando Jesus ordena lá em Marcos 16 e 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus faz essa ordenança, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele sabia que os discípulos sozinhos não iam conseguir fazer isso de jeito nenhum. E é por isso que desde o Antigo Testamento nós já tínhamos a promessa de que Deus enviaria o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada. Então vamos abrir as nossas Bíblias agora em Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já havia prometido que derramaria o Espírito Santo sobre todos os crentes. E lá no Antigo Testamento, Jesus ainda não estava na terra. Só que quando Jesus estava na terra, Jesus também confirmou esse derramamento do Espírito Santo. Então agora você vai abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas não está falando Espírito Santo, está chamando de Consolador. Exatamente. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Ele mora dentro da gente e ele é o nosso Consolador. Então, mais um nome do Espírito Santo, Consolador. E lá em Lucas, capítulo 29, versículo 49, que a gente leu há um pouquinho tempo, que a Bíblia diz, Jesus também fala mais uma coisa. Ele não fala para os discípulos ficarem em uma cidade específica. Se você leu, você vai lembrar. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus fala para os discípulos: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que lá do céu vocês sejam revestidos desse poder. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E a promessa que a gente falou lá de Joel seria cumprida. Então a gente já sabe que esse Espírito foi prometido no Antigo Testamento, foi confirmado por Jesus. Mas quando que aconteceu? Quando que desceu do céu o Espírito? Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Atos 2, capítulo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá em Atos 2:39, nós vemos que a promessa do Espírito Santo de Deus não foi somente para os discípulos, a promessa foi para os filhos dos filhos, para gerações futuras, que somos nós hoje. Somente através do revestimento do Espírito Santo que nós somos capacitados para cumprir a ordenança de Deus de irmos ao mundo inteiro e pregarmos o Evangelho para qualquer pessoa. Jesus prometeu poder através do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 1, versículos 8 e 9.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Novamente não aparece a palavra poder onde eu li, aparece virtude. O termo original da palavra virtude é dunamis, que significa poder real ou poder em ação. Ou seja, nós temos a promessa de Deus de que nós teríamos poder através do Espírito Santo de Deus para assim falarmos do amor de Deus, falarmos a palavra de Deus. Com essa promessa, os discípulos tiveram a certeza de que mesmo quando Jesus não estivesse mais na terra juntamente com eles, eles continuariam fazendo sinais, prodígios e maravilhas, porque eles teriam então o poder de Deus na vida deles através do Espírito Santo, mesmo sem a presença física de Jesus ali. Deu para entender? Mesmo sem Jesus num corpo humano, eles teriam o poder de Deus para então continuar fazendo os milagres, os prodígios e as maravilhas. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria precisa pedir a Deus, que Deus dá essa sabedoria. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Durante a nossa caminhada, nós vamos nos deparar por diversos problemas, diversas situações complicadas. Acredito que mesmo você, sendo pequeno, você já passou por alguma situação dessa. E nesses momentos, nós vamos precisar ter sabedoria divina, para não errarmos o caminho. Então, nós podemos pedir a Deus e Ele vai nos dar essa sabedoria. Mas como que eu sei o caminho certo? Como que eu sei qual atitude tomar diante das situações? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A Bíblia nos diz que o Espírito da verdade vai nos guiar em tudo. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala com a gente. É como se fosse o nosso pai, nossa mãe, eles não falam com a gente. Só que o Espírito Santo fala de um jeitinho diferente. Naqueles momentos que você mente, você faz alguma coisa de errado e você sente aquela tristeza no seu coração, aquela vergonha por ter feito essa coisa errada, você pode ter certeza que é o Espírito Santo falando com você através desse sentimento, porque ele mora em você, ele é o seu amigo, ele te entende. Então tudo que você faz ele sabe e ele fala com você, ele produz aquele sentimento de tristeza. E naquelas horas que você quer falar de Deus, ou você cantou um hino e você se alegrou muito, seu coração ferveu, é o Espírito Santo falando com você também. É o Espírito Santo falando, olha que delícia, que bom que você falou com Deus, nós estamos conectados com Deus, nós estamos aqui numa intimidade gostosa. É o Espírito Santo te dando essa alegria, falando com você. Então, o Espírito Santo, ele fala a verdade, ele é o Espírito da verdade. Então, é nesses momentos que o Espírito Santo vai mover dentro de você, falar com você, e aí você tem a sabedoria divina e o Espírito Santo da verdade, que vai te ensinar, te conduzir pelo caminho certo. E aí, desse jeito, você não vai errar o caminho. Por isso, é importante nós lembrarmos do conselho do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículo 19. Aliás, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Extingais é desprezais, ou seja, não despreze o Espírito Santo, porque sem ele você não vai saber acertar o caminho. Então não despreze o Espírito Santo. Foi o que o apóstolo Paulo nos disse. Agora, pensa comigo. Um monte de gente junta no mesmo lugar, falando sobre a mesma coisa, digamos que falando sobre Deus, mas sem um líder, sem um propósito, sem um direcionamento. É uma bagunça, se transforma em bagunça, porque ninguém tem nada de bom para falar, as pessoas falam
desenfreadamente e ninguém tem um propósito naquilo que está falando. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nesses versículos, a palavra de Deus nos diz que nenhuma pessoa que tem o Espírito Santo, que é revestida pelo Espírito Santo, pode falar que Deus é maldito. Anátema significa maldito. Então, nenhuma pessoa que está revestida do Espírito Santo de Deus e que está ali movida, tem um propósito para falar da palavra de Deus, vai dizer Jesus é maldito. Nunca, jamais, porque ela está revestida do Espírito Santo de Deus. E nenhuma pessoa que não está revestida com o Espírito Santo de Deus vai dizer Jesus é o Senhor e será transmitida uma mensagem de Deus através dessa pessoa. Ou seja, nenhuma pessoa que está revestida de Deus verdadeiramente vai falar algo contra a palavra de Deus. E nenhuma pessoa que não está revestida do Espírito Santo de Deus vai conseguir transmitir a mensagem de Deus através da sua palavra. Sabe por quê? Porque a verdade é que quem transmite a palavra, quem fala com as pessoas o que Deus quer que as pessoas escutem, é o Espírito Santo. Não é a Aira, não é você, não é essa carne aqui. É o Espírito Santo através da nossa vida. Nós somos instrumentos para que o Espírito Santo consiga falar com outras pessoas. Para exemplificar, um instrumento musical, digamos que um trompete, parado num canto, sem nenhum músico para tocá-lo, vai fazer som? Não, ele não vai fazer som. Agora, se um bom músico pegar um instrumento, o trompete, e tocá-lo, e saber tocá-lo, vai sair um som lindo desse trompete. É o que acontece com a gente. Nós somos um instrumento e o Espírito Santo é o músico. Então, o Espírito Santo, através da nossa vida, se faz ouvir. Espero que vocês tenham entendido. Espero que essa aula tenha sido clara. E se ficou alguma dúvida, aproveita esse período em casa, pega seu pai, pega sua mãe, senta no sofá e pede para eles te explicarem mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E dessa forma, a gente aproveita o tempo em casa para falar de Deus com a nossa família. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço pela Tua presença tão real em nossas vidas. E, Senhor, eu te peço que não nos permita que nós sejamos um instrumento largado num canto qualquer. Senhor, eu te peço que pela Tua misericórdia, o Espírito Santo, Senhor, um músico, o melhor músico de todos, use a minha vida para fazer ecoar o bom som da Tua mensagem, da Tua palavra. Nos cubra com o Teu sangue e abre as nossas mentes e os nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Um beijo, até a aula que vem!